E aí, esse é o nosso segundo vídeo de uma série de vídeos que a gente pretende fazer, continuando as nossas reflexões para esse movimento social, que nós desejamos que seja um movimento bem-sucedido, que ele continue de agora até a Copa do Mundo, e se precisar ir até as Olimpíadas, a gente tem tempo para fazer reflexão, tomando decisão e ir consertando o Brasil. Bem, daquela vez última que nós pudemos nos apresentar, a gente falou que gostaríamos de tratar do controle da questão da corrupção. E eu quero até chamar a atenção em cima dos projetos de construção. Projetos de estradas, de barragens, de estádios, de hospitais, enfim, qualquer projeto que seja responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. Muito bem. Há uma questão do controle, que nós poderíamos chamar auditoria, que é um tipo de controle, é um tipo de monitoramento, como existem também as revisões que são feitas pelos tribunais de contas, passada a obra, ou mesmo no decorrer da obra, que vão procurando averiguar a parte financeira, se ela está sendo cumprida e assim por diante. No Brasil, nós não temos propriamente um controle, um monitoramento tecnológico das obras. E, numa certa medida, temos uma avaliação aparentemente boa para fazer uma proposta. Então o governo faz uma licitação, então um grupo de empresas fazem propostas, né? Cada uma faz a sua proposta, uma associada com a outra e assim por diante. Muito bem, admitindo que as propostas tenham sido honestamente bem encaminhadas, empresa a empresa competindo uma com a outra em termos da oferta do serviço, da qualidade dos produtos que vão ser adquiridos, os preços, a maneira de adquirir, de comprar, a maneira de utilizar, o não desperdiçar na obra, esse conjunto de fatores próprios de um trabalho, de uma construção de qualquer tipo, obviamente eles deveriam ser computados e não simplesmente, não é tão simples assim, óbvio que eu vou falar uma coisa que é um simplismo, as pessoas querem saber o menor preço. Nem sempre o menor preço é a garantia de qualidade. Nem sempre o menor preço vai significar a construção mais bem feita para o número de anos mínimos que se queira, para depois então fazer uma revisão da obra, uma atualização, uma manutenção, o que seja. Ou seja, o pensamento, o tipo de pensamento assim, totalmente do momento, o menor preço, ele não traduz um conceito de qualidade nem de competitividade entre as empresas. Então, essa noção de competitividade, essa noção de qualidade, ela é uma noção que precisa ser aprimorada. Item 1. Então, esse item é fundamental. Outra coisa, a concorrência, nós sabemos que existem concorrências desleais. Por exemplo, 4 grandes empreiteiras entendem e fazem um acordo entre si, que para que não haja uma competição predatória entre elas, vamos dizer assim, eu estou falando de uma maneira delicada, elas combinam que umas vão colocar os preços mais altos nesse edital, e a outra que coloca mais baixo, porque é a vez dela ganhar. Na outra vez, troca a coisa, então no próximo edital, isso existe, isso é corrupção, obviamente, porque isso é quebra de competição. Competição, afinal de contas, é uma característica fundamental do capitalismo. E competição, ela faz sentido. A competição faz sentido por causa da importância de prestar o melhor serviço, oferecer o melhor produto com a mesma qualidade, uma qualidade melhor, por um preço menor, mas de uma forma honesta. O preço não pode ser tão menor. Então há 2 formas de corrupção a mais. A corrupção que vem pelo preço superavitário de uma obra, ou seja, oferece uma obra por um preço muito maior. O risco, não ganhar o edital. Ou, outra coisa extremamente desonesta, concorre a uma obra por um preço menor do que
deva custar, às vezes 15%, 10%, mesmo 6%, numa obra de 300 milhões, 500 milhões de reais, é muito dinheiro. E é óbvio, se o concorrente que ganhou pelo preço menor, ganhou porque ele subestimou o preço propositalmente, e as pessoas que fizeram a avaliação do edital aceitaram essa farsa, é porque depois tem um programa subentendido de aumentar os preços sem ter controle, simplesmente por dizer que o dinheiro não deu para o cimento, não deu para o aço, não deu para isso, não deu para aquilo, não está dando para pagar o pessoal, e assim vai, e acontece esse mistério característico da prestação de serviço de obras de engenharia no Brasil, que uma coisa que foi planejada por 400 vai sair por 1 bilhão. Ora, não é assim a coisa. Então, significa o seguinte, ainda que o Tribunal de Contas tenha uma competência especial para poder rastrear problemas de ordem financeiras, não me consta que o Tribunal de Contas tenha alguma competência para entender de obras de engenharia. Então, isso daqui são coisas claras que nós sabemos. Nós poderíamos dizer o seguinte, o governo poderia contratar firmas de auditoria, tanto nacionais como estrangeiras até bem interessante, porque elas estariam, acredita-se, isentas do ambiente nacional e poderiam tratar o assunto com muito mais rigor técnico. Bem, tudo isso é possível, mas nós precisamos desenvolver uma cultura de engenharia de monitoramento. Acreditem, não existe nada nas universidades brasileiras. Mas vamos dizer, mas por que a universidade vai entrar nesse projeto de controle de corrupção? Vamos entender isso. Nós precisamos do Tribunal de Contas da União, definitivamente, dos Tribunais de Contas do Estado, do balanço que sai do orçamento das verbas públicas e da aplicação das verbas públicas, que em tese cada ministério devia fazer o seu, e o Ministério da Fazenda fazer o geral, e o fisco fazer o fisco, ou seja, a coleta de impostos e o balanço. O fisco mantém um segredo por definição. O Ministério da Fazenda não tem direito de ter segredos. Como que nós vamos ter segredo com a coisa pública? A coisa pública é para ser pública. O Ministério da Educação, o Ministério das Minas e Energia, o Ministério das Cidades e assim por diante. Não tem que ter nenhum segredo. Então vamos pensar, nós estamos cercando o problema, tá bom? Nós não temos ainda a indicação de soluções ou de encaminhamentos, nós estamos querendo colocar o problema. O fato é o seguinte, o outro aspecto importante é não há justificativa para segredos, nos dois níveis. 3, administrativo, financeiro e técnico-científico. Muito bem, agora vocês vão entender por que a universidade pode ter um papel importante. Primeiro, vai ser um assunto pioneiro e é uma proposta pioneira neste sentido. Nós precisamos reunir nas universidades, dentro dos seguintes cursos que me vieram à percepção depois de uma certa reflexão. Então, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de energia, engenharia sanitária, engenharia agrícola, engenharia nuclear, geologia, ciências contábeis, administração. Se faltar alguma coisa, talvez falte no campo da medicina. Talvez a medicina tenha que ser contemplada também, mesmo que médicos não entendam, digamos assim, de construções. E o arquiteto e o urbanista devem ser contemplados. O que nós propomos? Nós propomos que o monitoramento tecnológico, nos primeiros 6 a 10 anos, sejam desenvolvidos dentro das universidades. Isto não existe. O que é monitoramento tecnológico? Nós poderíamos fazer complementos, que sejam com disciplinas obrigatórias ou optativas, ou uma especialização, mesmo não tendo saído da graduação, nessas respectivas engenharia, geologia e assim por diante, de tal maneira que os estudantes, junto com os professores, eles ganhariam as propostas de projetos. Digamos que vai construir uma hidrelétrica. Essa hidrelétrica, ela passa pela mão dos órgãos governamentais, na União, de modo geral a União que se ocupa disso,
de um modo geral, um Estado pode se ocupar, certamente, e eles fazem todos os trâmites legais que lhes competem e competirá ao grupo de estudantes e professores que desenvolverão as disciplinas de monitoramento, auditoria tecnológica e assim por diante, avaliar a proposta. Essa proposta, ela tem um preço compatível com a proposta da obra, quer dizer, o que é a proposta do concorrente diante do edital é compatível com a obra, é compatível no sentido tecnológico, no sentido financeiro, no sentido da forma de gerenciar, ou ela é superavitária, por exemplo, no aspecto financeiro, a gestão é banal, é trivial, é consagrada, e ela parece ser muito simplista, não ser suficientemente clara, ou ser superavitária em determinados aspectos da parte técnica, deficitária no outro, de uma maneira proposital que pode permitir articular o jogo da corrupção. Porque a coisa é assim. Só pode ser assim, não tem outro jeito de ser. Então vamos ver. Se nós temos a oportunidade de aperfeiçoar os cursos de engenharia, esses cursos que nós mencionamos, dentro do Brasil, formando jovens profissionais que desde o nível da graduação, talvez até associando as disciplinas às empresas júnior, nós vamos estar controlando, a sociedade vai estar controlando naquilo que ela tem a sua respectiva competência, formando jovens e controlando para que haja acerto nas propostas. E mesmo o edital aberto, porque nesse caso a gente tem que respeitar a regra do edital, por exemplo, só abre num dia, no dia seguinte o material vai todo para a mão desses grupos. Eles seriam uma espécie de consultores, como no meio científico, na comunidade científica a gente tem, manda uma proposta, a proposta é avaliada por um consultor ad hoc, que eu não conheço, outra pessoa nem sabe quem é, o Conselho Nacional de Pesquisa envia, a FINEP envia, e eles fazem uma avaliação, criticam, dizem sim, dizem não, dão nota, avalia se a proposta está bem feita ou não. Se os cientistas passam por isso, por que as empresas, as grandes empresas de obras de construção civil, não vou ficar citando não para fazer propaganda delas, por que elas não vão passar por isso? Aí vocês vão dizer sim, mas ela é uma empresa privada, ela recebe dinheiro e ela aplica e ela dá conta do seu recado. Sim, mas nós estamos discutindo corrupção e elas são excelentes agentes de corrupção no Brasil, sabidamente. Então nós temos que ter a lupa em cima dessa atividade. E essa é uma maneira de ter a lupa. Ou seja, nós nos disporíamos a discutir com o Ministério da Educação, o Ministério da Educação entraria nesse papel, um papel, até vou dizer uma coisa, inovador no ensino e na formação de novos campos profissionais para os engenheiros. Repetindo, engenheiro nuclear, vamos colocar os médicos, arquitetos urbanistas, geólogo, engenheiro civil, engenheiro de saneamento, engenheiro agrícola, engenheiro de energia, engenheiro elétrico. Esse grupo diz respeito mais diretamente às questões de obras em geral. Obra não é um assunto barato, bem entendido. Então veja só, nós teríamos um verdadeiro sistema de monitoramento com os jovens, que a gente espera a honestidade deles, o entusiasmo, a energia, não só para aprender, mas o senso crítico. E isso no nível da proposta. Bom, um grupo que ninguém sabe qual vai ser, se a proposta vai ser executada em Goiás, mas vai para um grupo do Paraná e um grupo do Estado do Espírito Santo para analisar. Ninguém sabe para onde vai. Isso é um segredo que o governo federal, uma vez aberto o edital, recebidas as propostas, ele analisa, diz o preço menor é essa, mas todas elas vão ser submetidas à devida apreciação. Então pode ser até que a de menor preço perca o edital, porque ela é menos realista. E se ela é menos realista, tem corrupção atrás. Ela pode não ser uma corrupção no momento, mas ela vai ser mais adiante. Não tenha dúvida. Não é possível propor, como a gente falou na nossa primeira apresentação, um estádio como o estádio de Brasília, que previra-se, sei lá, 380 milhões, a coisa sair por 1 bilhão, é um despropósito. Se fosse mais 10 milhões, 15 milhões, 20, digamos assim, mais 25%, a gente poderia admitir um erro, que não é um erro trivial.
para propor obras de engenharia, a engenharia não é pesquisa, em que a gente não sabe o que vai encontrar. Pode ter intuição, pode ter indicativos, mas quando se pesquisa, alguém só pesquisa uma coisa que é desconhecida. Engenharia é trabalhar com o conhecido, é aplicar técnica e dar soluções num projeto. Óbvio, se o edital teria que ser dividido em duas etapas, porque seja uma concepção errônea, vamos explicar. Vai construir uma hidrelétrica. Aí tem uma concorrência. Todo mundo diz assim, bom, todo mundo sabe o que é hidrelétrica, o brasileiro se dá bem em construir hidrelétrica, já está mais do que cansado de saber fazer isso. Então basta apresentar um escopo geral, a fazer uma avaliação do impacto ambiental, mas espera aí, será que seria de fazer isso antes de haver a concorrência e o ganho? Porque, quem sabe, o governo não correria o risco de pegar diferentes empresas, exigir uma etapa prioritária, que passaria pelo IBAMA e companhia, eles seriam remunerados por esse tipo de trabalho, e o resultado da solução deles, já criticada pelo IBAMA, ou pelo órgão ambiental, ou qualquer outro órgão, cidades e assim por diante, e índios, FUNAI, o que seja, eles já teriam passado por esse crivo. Então, o risco se torna menor, ainda que eu possa ter um pouco mais de despesa na fase de planejamento. Mas isto poderia ser assimilado, eu não estou falando da universidade. Nesse ínterim, jovens estariam aprendendo e, junto com os professores, sendo monitores do processo. Bom, foi aprovada uma empresa, ela inicia a obra, suponhamos que seja uma estrada. Quando o governo propõe a construção de uma estrada, ele propõe a construção para a estrada, sei lá se propõe, eu não sou engenheiro civil, não acompanho isso direto de perto, eu estou mostrando o que eu entendo que a universidade poderia fazer e como nós poderíamos aumentar o poder do povo em monitorar e evitar a corrupção. Bom, vamos dizer, eu posso fazer uma estrada para que ela tenha uma duração de 5 anos em média, e aí precisa de uma revisão, reasfalto e assim por diante, como eu poderia fazer para 10, 15 anos? Depende se existe uma estatística do tipo de tráfego que essa estrada competirá a colher. Podem ser mais ônibus e alguns caminhões, bem entendido. Quando eu digo alguns, proporcional às distâncias, às cidades, os centros comerciais, o tamanho deles. Outros podem ter caminhões de mineração brutalmente pesados. Diga-me uma coisa, nós faríamos estradas para tráfego leve, por exemplo, uma estrada estadual, com uma estrada federal que aguente tráfego incessante de grandes áreas mineradas? Obviamente que não. Os critérios de qualidade são diferentes. Muito bem. E esses critérios são contemplados de uma certa maneira dentro dos editais. Todavia, é óbvio, eu testemunhei isso diversas vezes aqui em Minas, de que as estradas não aguentam mais do que 7 anos sem criar aquelas tais costelinhas, sem abrir buracos aqui e acolá, e logo depois tem que estar tapando buraco quando tapa buraco. Entendeu? Chegando ao cúmulo de deixar em estrada a gente correr altíssimo risco de ser, de se bater, de desviar, bater num outro veículo, porque tem que desviar do buraco. Ou seja, tem algo de errado nisso. E, seguramente, aquilo que foi prometido não é cumprido. O substrato da estrada. Eu estou dando exemplo de estradas. Podemos falar isso para outros problemas e outros tipos de construções. O substrato não foi adequado, a quantidade de asfalto não foi adequada, se o asfalto vai ser combinado, por exemplo, com resíduos de pneu que tem metal, aumenta a durabilidade, ou se vai ter algum tipo outro de substrato mais resistente. Enfim, existem técnicas diversas, seguramente, existem soluções inovadoras que podem surgir, diminuir custos, até reaproveitar, reciclar materiais, como o caso dos pneus e assim por diante. Pensemos bem, nós precisamos desenvolver essa tecnologia no Brasil, e ela é um instrumento anticorrupção se ela for aplicada como nós estamos propondo, porque ao mesmo tempo nós daremos formação aos jovens nas universidades e ao mesmo tempo esses jovens, de uma maneira muito isenta, eles iriam não só analisar as propostas,
como eles iriam fazer trabalho de campo, pago pela universidade, pelo Ministério da Educação, para ir investigar, monitorar o que está ocorrendo e se está ocorrendo da maneira correta. Portanto, esse é um procedimento que nós propomos ao governo federal, à presidência da República, por conseguinte, ao Ministério da Educação, por um lado, ao Ministério da Fazenda, por outro, no que lhe compete, na questão financeira, ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Agricultura, particularmente no que diz respeito à engenharia agrícola, em que se vai trabalhar, por exemplo, com questões de irrigação. Por falar em irrigação, eu tenho trabalhado incessantemente na região central do Brasil, numa área maravilhosa, grande produtora de grãos, afluente do Rio São Francisco, o maior afluente do Rio São Francisco, e quando eu cheguei lá pela primeira vez, que surpresa foi essa entrar numa bacia de terceira ordem? Uma bacia de primeira ordem é a que desagua no oceano. Então, o Rio São Francisco, no caso, ele é de primeira ordem, ele desagua no oceano. Os rios que desaguam no São Francisco, como o caso do Rio das Velhas, Paracatu, Paraopeba, são rios de segunda ordem. O rio que desague num rio de segunda ordem é um rio de terceira ordem. Então eu vou pegar, por exemplo, a bacia de Entre Ribeiros, que é uma bacia que vem dos platôs que permitem que a via JK, a 040, que vem do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, ele passa pelo topo desses platôs. Então ele é um divisor de águas entre São Marcos e Paracatu. Então, no caso de Paracatu, eu tomo a bacia de Entre Ribeiros, que desagua no Paracatu, ela vai dessa montanha, na borda da estrada, que ela passa bem no topo, é um platô, e ela desce por uma vertente, e depois tem um grau de planura surpreendente. É tão surpreendente que ela tem mais ou menos 3.700 km², conta redonda, e 1.700 km² também, conta redonda, de agricultura ininterrupta. Isso significa que foi realizado um desmatamento de 1.700 km², ressalvadas as florestas de galeria que, aparentemente, estão mais ou menos bem conservadas. Não sei o que vai acontecer com o novo Código Florestal, mas não vamos discutir isso agora. O que eu quero discutir é o seguinte: quando eles começaram isso, eles começaram no período ainda da ditadura. E na ditadura eles tiveram um infeliz de um projeto chamado Provárzea, que causou danos ambientais às várzeas no Brasil, um desconhecimento profundo da ecologia da várzea, da importância da várzea para os animais, para as plantas, para os organismos e para a circulação hídrica, a circulação da água no terreno. Muito bem. Aliás, circulação de água aqui no Brasil, a legislação nem considera. Ela considera, sim, água subterrânea, água de superfície, qualidade e quantidade. Mas circulação, a água circula na estratosfera e depois aparece aqui em cima, como se ela não tivesse circulação. Bom, transparente sobre isso, para dizer o seguinte: eles fizeram canais de irrigação, maravilhosos projetos com apoio do governo japonês, porque o governo japonês tinha intenção de comprar grãos. Ótimo, tudo bem. Chegamos lá, e o que a gente depara? Um clima seco como o de Brasília, que pode, num período de seca, chegar a absurdos 5% de umidade relativa. É um negócio assim, horrendo, 10%, 15%. Temperaturas do verão, 40 graus Celsius. Grau de iluminação no dia, 10 horas praticamente. Canais de 6 metros de largura aberto com a água exposta. Vejam só, isso foi feito lá pelo início da década de 80. Eu acho que qualquer menino de escola secundária sabe que a água exposta ao sol evapora. E é óbvio que eles estão tendo problemas de água agora. Mas por que não fizeram as coisas aduzidas em grandes manilhas, protegendo a água, para que ela pudesse ser drenada no momento certo, para irrigar do jeito certo? Nem vou falar que dentro de uma atmosfera tão seca como essa, eles têm um sistema de irrigação que não é fácil ser resolvido, mas que de qualquer maneira a irrigação é feita sobre pivôs de 100 hectares, que é um tamanho médio dentro da região. A água cai de 4 metros de altura, aspergida. Imagine a quantidade de água que se perde por evaporação até ela atingir o chão, a planta. Muito bem, esse é um erro. Se houvesse uma reflexão naquela época, e nem se entende por que se aceitou fazer uma coisa dessa,
não se repetiria na tal da transposição do Rio São Francisco. Eles transpuseram, não vou entrar no mérito se valia responder, se teria problemas ecológicos, não sei o quê, não estou entrando nesse mérito e tal. Estou entrando no problema da engenharia em si. Levantou as águas de São Francisco, ela vai subindo por elevatórias e ela vai ser drenada aí dentro das bacias da região Nordeste, aproveitando seguramente o caimento, né, para seguirem para o estado de Ceará, para Pernambuco, Paraíba, Alagoas, coisas desse tipo assim. Muito bem. Reflexão que eu faria. Bom, já que se decidiu fazer a transposição de São Francisco, então vamos colocar adutoras, manilhas grandes, e a água vai ficar protegida. E ela abre um cano, puxa a água para um determinado município, ela vem toda protegida, e na hora que for usar, quem sabe, vai fazer até uma agricultura de gotejamento. Não, eles fizeram canais abertos para uma evaporação brutal. Quer dizer, o tal do 1% da água do São Francisco, eu não vi nenhum estudo sobre isso, mas o tal de 1% que sairia do São Francisco para chegar a 1% no Nordeste, não chega a 1% não, chega muito menos, chega tudo menos que a evaporação produziu. Ora, essas coisas têm que ser pensadas. Por que se fez uma obra desse jeito? Falta de conhecimento dos engenheiros? Seguramente não, porque eu acho que eles estudaram física. Seguramente que sim. Uma exigência do governo? Se foi uma exigência autoritária. Ele não se permitiu ter propostas preliminares que a qualidade tecnológica da proposta fosse analisada. E analisada por equipes de engenheiros e de cientistas, isentas, que não querem nem saber do preço, estão analisando a tecnologia. Depois um grupo de administradores de empresas, de ciências contábeis, aí e de juízes e especialistas, procuradores, especialistas, vão analisar a questão de preço. São coisas diferentes. Em todos esses níveis se organiza o esquema que a gente tem que reconhecer de grande inteligência da corrupção. Eu não subestimo que existe gente mestre com doutorado em corrupção. Agora, o que nós vamos fazer? Continuar a aceitar esse ramo de coisa? Eu pergunto, o que adianta declarar a corrupção como um crime hediondo? Mais uma etiqueta. Mais uma etiqueta. Punir não é o que resolve. O que resolve é prevenir, educar e controlar. Punir é a última instância. E mesmo assim, alguma pessoa assim, bem experimentada em burlar, mentir, traficar, ainda pode conseguir burlar, pode conseguir traficar, pode conseguir corromper e a ser aplaudida por ser uma pessoa de grande sucesso. Isso não tenhamos dúvida. A inteligência humana não é para ser subestimada. Ela vai para o bem ou para o mal da maneira que for, mas ela vai. Não subestimemos isso. Portanto, o que nós estamos propondo em síntese? Nós estamos propondo que nós criemos uma instância começando da integração da universidade, portanto o Ministério da Educação e Cultura, por um lado, com os outros ministérios concernidos, com esses respectivos custos que nós falamos, com o Tribunal de Contas da União e a Receita Federal. Todos têm que trabalhar de uma maneira articulada em todos os níveis dos projetos. E mais ainda, com programas de qualidade, computacionais, modelos matemáticos de engenharia, de acordo com as várias engenharias, com os vários problemas geológicos e assim por diante, climáticos. Assim, nós temos que botar o curso de climatologia, que eu esqueci desse detalhe, porque a gente faz obra de engenharia de acordo com a pluviosidade. Veja os casos do estado do Rio, na Serra do Mar, entendeu? Há coisas ali inadmissíveis. E outra coisa, isso permitiria controlar os prefeitos, que por interesses eleitoreiros permitem construir em áreas de risco, acontecendo o que nós sabemos que acontece. Só porque as pessoas são pobres e são ignorantes em questões de engenharia, elas não podem ser protegidas pela entidade civil pública, administração pública, dizendo, reconhecemos o problema, vamos procurar construir a solução em outro lugar, mais estável. Se for mais longe, nós vamos botar, nem que seja um trilho, um trenzinho monotrilho, entendeu? Tipo aqueles trens de um único vagão, mas que são hiper confortáveis e que pode fazer a coisa em uma alta velocidade, custa dinheiro.
mas é muito menos caro do que a perda enorme de vidas, de casas, o desastre, né? E como foi no caso do Estado do Rio, desde o ano dos 2 anos últimos, que houveram as grandes chuvas, e que até hoje ninguém viu chegar o dinheiro na mão do povo na forma de casas, reconstruções e assim por diante. Ou seja, toda essa esquemática faz parte do processo de corrupção. Vocês estão achando que corrupção é só traficar o dinheiro, assim, passar uma propina para o outro? Não. Corrupção é um negócio muito inteligente, mas muito inteligente. Tem muitas maneiras de disfarçar nas propostas e na execução dos projetos. Portanto, nós estamos propondo às redes sociais, estamos propondo aos jovens, e isso é sério, nós estamos fazendo uma proposta para que vocês saiam às ruas com as suas placas, com as suas exigências, discutam isso, mas eu sugiro, aceitem essa proposta e exijam isso do governo. O governo não pode ter saída, ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir. Saída não. E observe bem, isso vai aumentar em muito a oportunidade de trabalho de engenheiros, de geólogos, de urbanistas, de arquitetos, mesmo de médicos, que vão precisar informar sobre a qualidade, acompanhar a qualidade das obras, aprender. Esses profissionais precisam aprender esse domínio novo da tecnologia, que é o monitoramento, a análise de propostas, a avaliação de propostas quanto à qualidade, a justeza, a relação custo-benefício tecnológico, custo-benefício financeiro, as soluções apresentadas, o direito à inovação. Há muita coisa a ser feita. Isso aí é um campo enorme de inovação e de colocar o Brasil na ponta sobre esse aspecto. Porque existe esse mesmo tipo de corrupção em outros países, não duvidemos. Eles são mais bem policiados, mais bem vigiados, porque os sistemas são mais eficientes. E há culturas menos corruptas do que a brasileira. Mas nós precisamos conquistar esse espaço novo, e isso é um dos meios de fazer isso. Isso não cobre o papel do Tribunal de Contas da União. Mas qualquer cidadão, qualquer ONG que queira acompanhar os custos e a qualidade das obras, que devem ser mostradas ao longo de todo o processo em portais abertos ao público, com fotografia, com tudo, para que toda e qualquer pessoa, até a dona de casa, que diz assim, vou acompanhar, vamos fazer um conjunto de pessoas aqui para acompanhar essas contas e vamos ver se essas contas estão bem feitas. Nós não estamos falando do lucro das empresas, que é um outro assunto. Quanto que uma empresa merece ter de lucros numa obra de 700 milhões de reais? Sinceramente, eu não sei qual o critério do lucro. Por que tem que ser o critério do menor preço? Eu não entendo que o menor preço seja o critério de corte para decidir qual o competidor que vai ganhar. É o conjunto de critérios. E, por certo, às vezes até a de maior preço, se as soluções são de maior durabilidade e o processo de reconstrução, de remodelação, o que seja, vai durar muito mais tempo para chegar a eles, ou seja, o aproveitamento vai ser muito maior, que é uma futurologia dentro da própria obra, dos potenciais da obra resistir aos processos de degradação natural e de uso, né? Isso tudo tinha que ser considerado. E nós precisamos desenvolver isso. Então essa é uma proposta educacional, é uma proposta de cidadania, é uma proposta de controle, é uma proposta extremamente honesta e competente e que vai abrir espaços profissionais para os jovens. E ele é uma proposta que as universidades têm condições. E eu vou fechar com um exemplo prático. No Centro de Tecnologia, onde eu trabalho, no tempo que havia a equipe de grupos de engenheiros que trabalhavam, engenheiros civis e engenheiros sanitaristas, houve por bem o governo do Estado de Minas Gerais de aprofundar a caia do rio Arrudas, que é um afluente de terceira ordem do Rio das Velhas. Esse afluente passa pela cidade de Belo Horizonte. E, com todas as chuvas grandes do verão, por muitas vezes, ao se atravessar uma ponte, não foi uma vez nem duas, carros foram levados pela água, pessoas morreram,
e muitas partes da bacia desse rio, ela transbordava. Então eles aprofundaram, a proposta foi aprofundar a calha, fazendo-a toda de cimento, ainda puseram umas grandes barras transversais de um lado ao outro de cimento, seguramente, depois a gente foi ver, que seria para uma eventual construção de avenidas em cima dessas barras. Naquela época, acharam por bem, não sei porquê, de pedir que esse grupo de engenheiros acompanhasse as obras e avaliasse toda a qualificação, a precisão técnica de uso de materiais para fazer uma obra desse porte. Não foi uma obra pequena, de modo algum. E óbvio que esse grupo de colegas engenheiros fez, de um modo geral, engenheiros sanitaristas, fizeram um acompanhamento rigoroso e intervieram na execução da obra de uma maneira tão notável que diminuiu o custo final da obra. Eu pergunto, vocês acreditam que qualquer outro governo sucessivo do Estado de Minas Gerais contratou a mesma equipe? Não, eles destruíram a equipe. Por quê? Porque ao se controlar a obra, cortou-se a grana da corrupção. Pois é isso. Isso é um fato histórico. Eu acredito que se eu recorrer a esses colegas e eles quisessem falar de público, eles poderiam falar, se for vontade deles. Eu sei quem são eles, eu penso neles, uns estão em outra universidade, outros se aposentaram, mas isso foi um fato absolutamente que todos nós das equipes presentes contemplamos esse fato, sabemos da qualidade dele, sabemos da eficiência do trabalho e dos resultados. Pois bem, não só o orçamento, como nós falamos da outra vez, mas o controle da qualidade tecnológica, da qualidade da gestão, da qualidade financeira, junto com a justeza de um orçamento mandatório, que vai ter que gastar, aplicar o dinheiro integralmente no ano fiscal que cabe o orçamento para o assunto que for, isto diminui em muito a probabilidade de se permitir, de se favorecer aos espertalhões, aos bandidos, à corrupção. Pois é, isso faz parte das exigências, entendo eu, das exigências do povo aos governantes. E eles têm que pensar seriamente que está na hora de mudar o Brasil. E eles são muito responsáveis por isso. E eu só quero fechar com uma outra notícia que vem aí. É o seguinte, da primeira vez eu falei, não convém fazer plebiscito, e reforma política não se faz da noite para o dia. Nós podemos fazer uma reforma política, na prática, fazendo um controle das candidaturas. Vai precisar que todo mundo e todos os estados entendam quem são aqueles, não só que passaram em julgado e foram considerados culpados, mas os suspeitos sejam eliminados. E também fazer uma avaliação da atividade parlamentar de cada um deles. Ver quantos projetos eles propuseram, que projetos eles propuseram. Por exemplo, esse tal deputado federal que propôs eliminar o direito de pesquisa de pesquisa e de trabalho de prospecção da corrupção pelo Ministério Público, esse cara tem que ser simplesmente alijado. Ele tem o direito de ter a opinião dele, mas ele não tem o direito de tirar o direito do brasileiro de ser protegido pelo Ministério Público. É assim que se faz política, mesmo com o sistema atual existente. Ele pode ser aprimorado pela ação, mesmo sem mudar. Não quer dizer que não vai mudar, mas nós precisamos de muito tempo para estudar essa questão. Eu confesso, com o meu nível superior de ensino e de entendimento das coisas, eu não sou capaz de responder o que é melhor. Eu preciso estudar. Nós vamos falar também isso em outra oportunidade. Fica aqui essa palavra para as redes sociais, para voltarmos às ruas, para irmos ao legislativo estadual, municipal e federal, sobretudo federal, e ao executivo federal, para exigir isso. E espero que, se esse assunto tomar impulso, esses colegas das universidades federais possam imediatamente se disporem, e as reitorias se disporem, assim, nós nos propomos a fazer essas disciplinas dentro dos cursos, a montar as empresas, ajudar os jovens a montar a empresa júnior, a articular isso tudo de uma forma didática, curricular e operacional, junto com as outras entidades da União e dos estados que têm o seu papel de controle. Muito bem, é isso aí.